Olá, eu sou Camila Rolim, enfermeira e especialista em centro cirúrgico. Olá, meu nome é Alana Araújo, eu sou enfermeira residente de centro cirúrgico pelo HR. E hoje a gente vai falar de uma forma breve e sucinta sobre cirurgia látex free, que é a cirurgia livre de látex, uma cirurgia rara e pouco conhecida entre muitos profissionais. Quem já viveu a experiência de ter que organizar uma cirurgia látex free e ver ela pegando tanto da parte do CME quanto do próprio bloco cirúrgico, sabe da importância disso ser cada vez mais divulgado para que a gente possa ter uma potência melhor. Então, nós vamos trazer um pouco hoje, tanto da teoria como do nosso relato de experiência da cirurgia que nós organizamos no final do ano passado. Cirurgia látex free. O que seria a alergia ao látex? A alergia ao látex é uma reação do sistema imunológico às proteínas do látex de borracha natural, um produto feito a partir de fluidos da seringueira. Sensibilização ao látex é definida como a presença de anticorpos IgE ao látex. Sobre as manifestações, elas variam tanto desde uma pequena irritação na pele a um potencial choque anafilático, que pode chegar até ser fatal. Então, como manifestações, a gente tem eczema, urticária, rinite, conjuntivite, angiodema e até mesmo choque anafilático nos piores casos. Grupos de risco encontram-se pacientes com histórico de múltiplos procedimentos cirúrgicos. Então, pacientes que são expostos várias vezes a cirurgias com utilização de látex. Indivíduos com antecedentes alérgicos a determinados alimentos como abacate, kiwi, abacaxi, castanha, entre outros. E profissionais de saúde e outros profissionais com exposição ocupacional ao látex. Para o sucesso de uma cirurgia látex free, é necessário um bom preparo. Por isso, as instituições devem possuir um POP. Para quando surgir o caso de um paciente alérgico ao látex, a equipe saiba como proceder. E o ano passado, quando a gente precisou fazer uma cirurgia com um paciente alérgico ao látex, a gente tinha um POP que a gente precisou acrescentar informações e atualizamos para que... Foi atualizado mediante novos artigos que foram encontrados e para que mais se adequasse à nossa realidade lá no HR e como a gente iria agir com esse paciente que tem alergia ao látex. Então, a gente foi vendo a necessidade de novas informações e acrescentando ao POP, para que a equipe conseguisse fazer um passo a passo mais fiel. E mais dinâmico. Como já mencionado antes na apresentação, a cirurgia látex free, a alergia ao látex, ela ainda é pouco divulgada. Então, a importância de existir um POP que oriente a equipe no surgimento de um caso assim. Aqui é a continuação do POP. E aqui é o que está propriamente dito no POP. Então, para que aconteça uma cirurgia látex free, é necessário identificar o paciente com pulseira roxa, que significa que o paciente tem alguma alergia, e é importante identificar no prontuário também, visando a segurança e a proteção à exposição de pacientes que contenham látex. Essa identificação ela vai auxiliar para que todo hospital, não só no centro cirúrgico, mas nas enfermarias, UTI, onde o paciente passar, que possa ser orientado que ele possui essa alergia ao látex e que nenhum material com essa substância seja utilizado nele. É importante que identifique no mapa que a cirurgia que vai acontecer é uma cirurgia látex free. É importantíssimo informar todos os setores envolvidos. Todos os setores devem ser informados e capacitados para a prestação de uma assistência segura. Inclusive, todos devem ter conter as informações que são ditas nesse POP. Todos devem ter acesso ao POP. São profissionais desde a enfermaria, a equipe de transporte, higienização, farmácia, laboratório, banco de sangue, nutrição, setores de imagem, limpeza, unidade de terapia intensiva e principalmente os profissionais do bloco cirúrgico e da central de material de esterilização.
A quantidade de profissionais envolvidos no atendimento a esse paciente deve ser a mínima possível, preferencialmente profissionais escalados exclusivamente para esse atendimento, e deverão ser orientados a seguir o protocolo em todo o período de permanência do paciente, ou seja, desde a chegada do paciente até a alta. O preparo do quarto para internação se assemelha aos da SO. Sala operatória. Deve ser retirados utensílios, mobílias e acessórios dos banheiros que disponham ou sejam suspeitos da presença do látex. A porta da enfermaria também deve ser identificada, que existe um paciente ali alérgico ao látex. Todos os procedimentos Todos os procedimentos realizados nesse paciente, eles devem seguir as mesmas precauções. A higienização das mãos, braços e antebraços, sempre antes de entrar no quarto, no leito do paciente. A visita pré-anestésica para esclarecimentos e assinatura dos termos cirúrgicos. Então, o anestesista, além do conhecimento da alergia ao látex, ele deve ter essa visita pré-anestésica para poder saber mais informações sobre esse paciente. A cirurgia eletiva, ela deve ser agendada para o primeiro horário, quando se encontram os mais baixos níveis de antígenos dispersos no ar, ou ter a sala cirúrgica parada por no mínimo 2 horas e meia, no caso de cirurgia de urgência, para que diminua a exposição às proteínas do látex, mantendo a sala fechada até o horário da cirurgia. Solicitar à equipe cirúrgica os materiais, medicamentos e equipamentos para a realização do procedimento, para a certificação da isenção do látex. Então, aí entra o CME. A importância do CME no preparo das caixas, de instrumentais, de todo o material que vai ser do ventilatório, que vai entrar em contato com esse paciente, para que esse preparo desse material seja individualizado. Então, o preparo desde o expurgo, da lavagem desse material, preparo das caixas, deve ser utilizado luvas de vinil, por exemplo, que são isentas de látex, ou qualquer outra luva que seja isenta de látex. Esse material ele deve ser processado individualmente, separadamente de outros materiais, ele deve ser esterilizado separadamente e armazenado separadamente. Então, durante essa cirurgia que a gente teve, o CME foi de extrema importância lá, toda a equipe do CME que nos auxiliou a fazer esse preparo um dia antes da cirurgia desse material, que foi reprocessado para poder que essa cirurgia seja totalmente isenta de látex, principalmente materiais que tenham contato com agentes críticos, né? São materiais críticos, esse contato que ele tem com o paciente. No bloco cirúrgico, deve ser realizada uma limpeza terminal 6 horas antes da cirurgia. Ou seja, se a cirurgia for agendada para o primeiro horário do dia, essa limpeza terminal deve ser realizada na noite, que antecede a cirurgia. E aí a sala deve ser fechada, interditada, para que ninguém entre na sala. Para o preparo dessa sala, a limpeza terminal ela deve ser realizada com o pessoal usando luvas isentas de látex. Todo o material que a gente utiliza na sala vai ser isento de látex e tentar diminuir a presença dessa proteína na sala cirúrgica. Então, qualquer paciente que tenha risco de ter látex, ou seja, produzido com látex, ou ele vai ser retirado, né, esse equipamento, ou ele vai ser limpo e vai ser embalado com o uso de plástico filme. Aí, nós temos que disponibilizar de uma lista de equipamentos e materiais isentos de látex, disponibilizar a lista de medicamentos acondicionados em frasco ampola com tampa isenta de látex, para também a gente poder fazer essa troca, porque medicamentos onde a ampola com a tampa é isenta de látex auxilia a não ter risco desse paciente na hora da aspiração se contaminar. O que deve ser importante para exemplo do profissional anestesista, ele fazer a aspiração dessa medicação fora da sala e de uma forma onde ele vai ter uma pinça que ele vai tirar essa tampa e vai fazer a aspiração dessa medicação sem que a seringa, a agulha, ela tenha contato com essa borracha. Realizar a troca da calça rodada no carro de anestesia, realizar a troca da caixa de pérfuro cortante,
permanecer somente equipamentos necessários para a realização do procedimento. E aí cobrir, como eu já disse, colchão, fios de monitorização, lençóis, com lençol de algodão ou filme plástico, né? No caso da gente, nós utilizamos o filme plástico para cobrir todos esses equipamentos. Ou seja, todo material que tenha suspeita de látex, ele deve ser protegido para não entrar em contato direto com o paciente. É importantíssimo colocar um aviso de alergia ao látex na porta da sala cirúrgica e interditar. Limitar a entrada de materiais e pessoas nessa sala. Realizar uma limpeza preparatória antes de iniciar a cirurgia. No caso da limpeza terminal, ela é realizada uma noite antes da cirurgia. E aí, no dia da cirurgia, antes de acontecer o procedimento cirúrgico, é importante que exista essa limpeza preparatória para a retirada de depósitos que fiquem em algumas superfícies. Já que as proteínas elas ficam no ar e aí suspensas no ar, e aí depois desse tempo elas podem decantar e ficar nas superfícies horizontais, então é importante ser feita essa limpeza preparatória. Os membros da equipe cirúrgica devem mudar de traje e higienizar a mão antes de entrar na sala cirúrgica. Realizar a higienização antes e após qualquer procedimento. Usar luvas sem látex no cuidado ao paciente. A mesma equipe deve ser mantida durante todo o procedimento cirúrgico. Uma vez que entrou em sala, evitar essa saída desses membros da equipe. Toda a equipe deve proceder com a guarda de seus pertences fora da sala de cirurgia, ou seja, não deve entrar com pertences dentro da SO. Realizar o procedimento de portas fechadas. Fica sob responsabilidade do circulante externo a disponibilidade da reposição de materiais, medicações e equipamentos necessários ao andamento do procedimento. Então, vai existir esse circulante externo que ele vai ficar responsável pela entrega de material que não seja essencial entrar na sala naquele primeiro momento. É importante que exista 2 circulantes, um externo e um interno. O circulante interno, ele vai ficar dentro da sala de cirurgia e ele vai receber esse material que vai vir de fora. O circulante externo, ele fica responsável pela entrega desse material e a limpeza desse material. Por exemplo, de um material que durante a cirurgia seja necessário e não que possa ser que ele não esteja na sala e que seja necessário. E aí esse material, ele o circulante externo pega esse material, faz a limpeza para depois para que entre na sala de cirurgia. Fica sob responsabilidade desse circulante externo ele higienizar tudo que entra na sala com álcool 70, certo? E entregar esse circulante interno. Se possível, os medicamentos, como já foi mencionado, eles devem ser preparados fora da sala de cirurgia, levando para dentro já as medicações preparadas, porque o anestesista que faz a preparação desses medicamentos, ele vai utilizar de uma pinça para a retirada da borracha de vedação dos frascos ampola. E aí ele vai poder aspirar e diluir essas medicações sem risco de contágio. O paciente não deve ficar no corredor ou área externa aguardando a cirurgia. Deverá seguir direto para a cirurgia. A equipe assistencial deve estar preparada para manejar uma reação alérgica. Deixar preparada adrenalina, cristalóides, antihistamínicos e corticoides, conforme a prescrição para uso imediato. Não usar garrote ou torniquete de borracha. E ao término da cirurgia, o paciente deverá permanecer em recuperação anestésica na própria sala de SO, na própria sala de operação, até sua transferência. Se não for possível, realizar a mesma limpeza e proteção no leito de UTI. Ou seja, esse paciente ele deve entrar em... A sua recuperação pós-anestésica ela deve ser feita ainda na sala de cirurgia. Ou, se não for possível, o leito de UTI onde ele ficará internado para fazer essa recuperação deve utilizar dos mesmos procedimentos para que evite a contaminação ao látex nessa recuperação. A circulação do paciente e da equipe deve ser extremamente restrita
e a quantidade de profissionais envolvidos no atendimento deve ser a mínima possível e devem ser orientados quanto ao protocolo durante todo o período de permanência do paciente. Existe esse checklist de cirurgia látex free que auxilia para que todos os procedimentos antes de entrar e durante a cirurgia, né, no período perioperatório, sejam realizados. Esse daqui que nós trouxemos foi da Santa Casa de Belo Horizonte. As dificuldades encontradas durante nossa vivência foram a falta de colaboração dos profissionais médicos. Acredito que até por falta de informações dos próprios, a deficiência no protocolo a ser seguido, ou seja, algumas pessoas não atendiam ao protocolo por falta de conhecimento do próprio. E o protocolo também ser deficiente pela poucas referências na literatura, né, sobre o assunto, e a inexistência de formulários para pedidos dos materiais. Então, a importância de já ter uma padronização dos materiais que vão ser utilizados nessas cirurgias. É importante que tenha uma lista feita dos materiais que são látex free. Até porque hoje, atualmente, a maioria dos materiais são látex free. Mas, infelizmente, existe um ou outro que ainda não é. E é importante que exista uma lista para isso. Para que essa solicitação, essa padronização já exista. Concluindo, é de extrema importância o diagnóstico precoce da alergia ao látex. A abordagem desses pacientes em ambiente látex seguro como principal alternativa preventiva. Então, a gente tem que prevenir a sensibilização desse paciente e evolução para quadros mais dramáticos. A alergia ao látex representa um problema real de incidência de 0,2% na população geral, sem considerar os indivíduos com fatores de risco. Assim, medidas preventivas e terapêuticas devem ser de conhecimento de toda a equipe para o adequado manejo de pacientes susceptíveis. Uma das coisas mais importantes da cirurgia látex free é justamente a informação. É importante que todos tenham essa informação para que a cirurgia ocorra da melhor forma possível. Obrigada.